Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença, a sua audiência. Estamos iniciando mais uma vez o programa Vitória, Poder e Glória, um oferecimento da Assembleia de Deus Antioquia. Hoje iniciando uma mensagem que eu tive o privilégio de pregar no nosso templo de Osasco, cujo endereço está aparecendo aí embaixo, que fala sobre os 3 absolutos de Cristo, 3 garantias que Deus nos deu, que Jesus nos deu, para que vencêssemos aqui. Queremos te agradecer de coração mais uma vez pela audiência e agradecer pela vida dos irmãos que têm proporcionado esse programa. Queremos louvar a Deus pela vida do irmão Emanuel, que é o diretor da Atual Interiores. Você que precisa de imóveis planejados, lembre-se deles. Aproveite bastante a palavra de Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1, vamos até o verso 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu vou ficar principalmente com os versos 13 e 14. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você pode dizer amém? Amado Senhor Jesus, estamos todos aqui reunidos para te louvar e te adorar. Obrigado pela liberdade que temos de estar aqui reunidos na tua casa, no teu nome. Muito obrigado pelo perdão dos pecados, muito obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, muito obrigado pelos livramentos, pela bênção, pela vida, pela paz. Muito obrigado por cada irmão que está sentado ao nosso lado agora nessas cadeiras, que o Senhor separou e escolheu para a salvação. Nós te louvamos e te adoramos, Pai. Nós já temos dito aqui o quanto te amamos, mas queremos nós agora ouvir a tua voz. Fala conosco pela tua palavra, Senhor Jesus. Que haja edificação, que haja consolação, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja salvação, que a tua bênção, a tua vida e a tua paz nos sejam comunicadas nesta noite especial, por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo. E todo aquele que crê no poder da oração, diga amém. Graças a Deus. Amados, esse é um texto muito conhecido, um texto bonito, um dos textos mais lindos. Jesus está prestes a ser crucificado. Poucos dias depois, ele foi morto por mim e por você. Estando com seus discípulos apresentam a ele o templo. Era uma estrutura muito bonita, muito maravilhosa. E Jesus diz: olha, não se impressionem com tudo isso que vocês estão vendo, porque brevemente será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E 70 anos depois, a predição do Senhor Jesus se cumpriu. O Império Romano, se eu não me engano, com o imperador Tito, invadiu Jerusalém, houve uma rebelião contra o Império Romano, e o templo foi totalmente destruído, até o alicerce, nada ficou de acordo com o dito do Senhor Jesus. E Jesus então começa a conversar com os discípulos, eles dizem: Senhor, que sinal haverá? E quando Jesus começa a falar aqui, ele fala do período imediatamente anterior à sua vinda, quando ele voltaria para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Não vou entrar na questão escatológica hoje, o tempo não vai permitir, mas Jesus começa a falar justamente do período que eu entendo que estamos vivendo e que passaremos a viver. Jesus começa a falar do princípio de dores, do declínio da afeição natural, pais odiando filhos, filhos odiando pais, amigo odiando amigo. Deus começa a falar então de uma deterioração da família, de uma perseguição à sua igreja. Não por acaso hoje assistimos um vídeo que comprova isso. Ele começa a falar de um ambiente que não é propício, um ambiente difícil, um ambiente, muito complicado para a igreja.
E o fato é que, depois que ele diz tudo isso, certamente os discípulos ficaram talvez um pouco atônitos. Eu tenho para mim que na sensibilidade dele, no conhecimento que Jesus tem do ser humano, ele percebeu que talvez tudo aquilo que ele tinha falado tivesse deixado os discípulos um pouco preocupados, um pouco assustados, um pouco em suspense. E quando ele percebe, depois dele dar aquela predição que não era lá tão boa, uma predição um pouco difícil, um futuro que não era tão alegre quanto se podia supor, ele diz bem assim, olha, tranquilizem o coração de vocês. O cenário vai ser ruim, mas eu vou dar aqui a vocês hoje 3 absolutos. E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, seriam os 3 absolutos de Jesus, os 3 absolutos vindo diretamente de Cristo. Uma coisa que é absoluta, amados, é uma coisa que não admite questionamento. Uma coisa que é absoluta não pode ser contrariada. Uma coisa que é absoluta, é total, é independente, é estabelecida, não pode ser removida. E Jesus falou, olha, eu vou tranquilizar a alma de vocês aqui hoje. Eu não vou deixar vocês apavorados, eu não vou deixar vocês sem garantias. Um absoluto é uma garantia. E Jesus dá aqui nesse texto 3 garantias, nos versos 13 e nos versos 14. E ele joga muito limpo, por isso que eu gosto de Jesus. Porque Jesus, ele é honesto comigo e com você, em relação ao tipo de vida que ele nos chamou a viver. Jesus nunca mentiu para nós. Não há nenhuma garantia de que pelo simples fato de que nós servimos a Jesus, nós sairemos incólumes, sem marcas, sem cicatrizes dessa vida, irmão. Jesus não mentiu para mim e para você. Os discípulos dele, os apóstolos dele, nos ensinaram. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, está escrito, sabemos que todos aqueles, e também todos aqueles, que querem piamente viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Não pensa que você vai servir a Jesus, sua vida será um mar de rosas. Isso é mentira, isso não existe em nenhum lugar das Escrituras. A Bíblia nos diz em João 16, 33, um dos textos mais conhecidos da igreja, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago capítulo 1, verso 12, a Bíblia ainda chama de bem-aventurado aquele que é aprovado. A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 1 e no verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Há uma promessa aqui, e a Bíblia nos chama de bem-aventurados se somos provados, se passamos lutas, se passamos dificuldades, se somos perseguidos. 1 Pedro 5:10, Pedro nos diz bem assim, que na verdade, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. E olha a expressão, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Jesus não mentiu. Pedro diz aqui, ó, depois de haverdes padecido um pouco, nós estaremos na eterna glória, estaremos com o Senhor. Há um período de padecimento, há um período de sofrimento. E olha, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Uma das chamadas mais lindas que existe é do apóstolo Paulo. Você concorda comigo? Atos capítulo 9. Quando ele estava no caminho, indo para Damasco, um resplendor de luz, uma luz mais forte que o sol do meio-dia, aparece, ofusca a sua vista, ele cai no chão, o Senhor Jesus fala diretamente com ele tem uma experiência mística, espiritual, sobrenatural com Jesus, que esse homem teve, esse homem Paulo, mas acontece que, naquele momento, ele fica cego. E ele está na casa dele, o Senhor fala com Ananias, Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada direita, e ali entra na casa de Judas, que eis ali na casa de Judas tem um homem chamado Paulo, e ele ora, Saulo, ele ora, ele está orando, ele viu numa visão que um varão chamado Ananias orava por ele, ele recuperava a visão, e a Bíblia diz que Ananias vai, a conversão de Paulo é extremamente milagrosa, mas aí diz a palavra de Deus, que Deus quando chamou Paulo, Ananias resistiu, no verso 14, ele fala bem assim, Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quanto ele tem feito de mal e tem perseguido a tua igreja. E quantas pessoas ele tem encerrado nas prisões. E ele tem carta dos principais sacerdotes para encerrar na prisão aqui todos aqueles que confessam teu nome. Todos aqueles que te servem. Aí o Senhor fala para ele no verso 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Olha só, que privilégio. Aos filhos de Israel, aos reis, e olha o verso 16. Tem gente que acha que vai para o ministério e vai ter muito glamour, né? Ah, eu quero ir para o ministério porque tem muito glamour. Eu vou para o ministério, vou ser chique, vou ser importante, vou ser rico, vou aparecer nas revistas, vou gravar CD, meu nome vai ficar, vou ser conhecido, todo mundo vai falar bem de mim, né? E Jesus chega para ele e fala bem assim, olha o verso 16, é para a gente pensar um pouquinho. E eu lhe mostrarei
quanto deve padecer por amor do meu nome? Está pensando que ministério é brinquedo? Está pensando que ministério... E Paulo padeceu de tudo, padeceu dos de fora, padeceu dos de dentro. Todo tipo de traição e ataque aquele homem sofreu. E no primeiro dia que ele foi chamado, avisa ele, o Senhor Jesus fala com ele, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, você quer servir a Jesus? Esteja preparado a pagar um preço. Você quer servir a Jesus? Esteja preparado a expor a sua vida por amor ao Evangelho. Você quer servir ao Senhor Jesus? Esteja preparado a não viver todos os dias como se fosse um passeio no parque, um dia de domingo. Esteja preparado a viver uma vida com dificuldades, com lutas, mas saiba que a sua vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aí Jesus, depois de tudo isso, essa explanação que eu fiz para vocês, Jesus, quando estava falando de um período negro da história que vinha para frente, animar o povo, dizendo o seguinte: olha, eu vou dar 3 garantias. Eu vou dar 3. Ninguém aí tem que arrancar os cabelos. Ninguém tem que se desesperar. E talvez o grande problema de alguns crentes hoje aqui, que sejam muito apavorados, se desesperam demais, perdem a paciência cedo demais. Eu não sei se alguém viu aqui um vídeo no WhatsApp de uma pessoa que posta uma meditação. Aí ela fala sobre paciência no WhatsApp. Porque nós temos que ter paciência. Porque nesse mundo difícil temos que ter paciência. Daqui a pouco o filho dela fala bem assim: mãe! Ela fala: já vai, menino, estou gravando um vídeo aqui, filhinho. Chama a mãe gravar esse áudio aqui, esse vídeo, tá bom? Aí daqui a pouco ela continua querendo falar e o menino: mãe! Aí o menino: já falei, menino, que eu estou aqui gravando um áudio, deixa a mãe gravar, depois a gente fala. Aí daqui a pouco o cachorro passa, ela vai: sai, cachorro da moléstia. E já fica bravo o cachorro. Sai, cachorro fedorento. E já xinga o cachorro, ela começa a perder a paciência que ela estava falando. Obrigado, porque eu estava quase perdendo a paciência com esse microfone. Deus abençoe, né? Então o pastor me socorreu, vou perder a paciência. Graças a Deus. Mas ela começa a perder a paciência e daqui a pouco o filho dela fala: mãe, menino da moléstia. Olha, ela começa a xingar um monte de coisa e perde a paciência. Ela estava acabando de falar de paciência, não? Como é que é? Fica um rato, ela xinga o moleque de tudo quando é nome, ela fica brava, rapaz. Mas ela estava falando de paciência. E quantos crentes têm perdido a paciência? O momento da vitória está próximo, o momento da virada está próximo. Permita eu ser sincero, não vou enganar você. Sabia que é possível você vir à igreja, ver uma vida inteira servindo a Jesus e ainda ir para o inferno? Há muitas pessoas que estão na igreja e infelizmente vão para o inferno, estão perdendo o seu tempo. São religiosos, não são salvos, não são transformados. Tem malícia nas palavras, malícia no coração. Tem pessoas que não vivem, jogam xadrez. É sempre um movimento pensar para de alguma forma obter uma vantagem, prejudicar alguém, tomar aquilo que é de alguém. E quantas pessoas que receberam a promessa de Deus, a promessa está para se cumprir e querem passar à frente de Deus. Passar à frente de Deus. Você acha que José estava muito animado com a promessa que Deus tinha feito para ele naquele sonho? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele, quando ele levantou-se naquela manhã, dentro de uma prisão egípcia? Você acha que José estava animado com aquela promessa?